E aí galera, eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a arte em Roma, arte essa que vai trazer características marcantes para os dias atuais. Professor Ítalo, você sempre fala isso. É porque na história da arte nós temos uma íntima ligação entre todas as áreas, entre todos os momentos que eu ensino para vocês. E obviamente o Enem Pará traz apenas o suprassumo do conhecimento. Nós vamos observar que a história romana se divide basicamente em duas formas de representação. Uma que nós iremos chamar de origem histórica e a outra nós vamos definir como origem mitológica. Provavelmente a história que você conhece, a mais comum das histórias é a mitológica, aquela que fala sobre os irmãos Rômulo e Remo. E é por isso que eu estou mostrando aqui na tela para você uma forma de você lembrar. Eu estou colocando de um lado o símbolo da cidade de Roma, chamado de Loba Capitolina, que é a loba que teoricamente fez a salvaguarda dos irmãos Rômulo e Remo. E do lado você observa também o escudo do clube de futebol lá da Itália, chamado de Roma. É uma forma de você tentar contextualizar com os dias atuais. Então você observa que dentro do escudo do clube de futebol tem a presença da mesma escultura que está aí ao lado, da Loba Capitolina. Então nós vamos ver que basicamente essa formação de Roma, ela se deu ali no ano 753 a.C. Então essa formação da Roma antiga, baseada aí na influência dos povos como os gregos e etruscos, vai fazer com que haja o surgimento dessa grande cultura que é a cultura romana. Professor, você falou que Roma surgiu a partir de dois povos, como que é o nome mesmo? Gregos e etruscos. Lembra que nós falamos sobre os gregos, nós trabalhamos sobre a arte na Grécia Antiga e nós vimos as características principais desses povos que compunham aquela região definida como Grécia Antiga. Os etruscos eram os povos que habitavam aquela região da Península Itálica. E deles, os romanos absorveram características marcantes, como por exemplo, a arquitetura, como por exemplo, padrões culturais, como por exemplo, estratégias militares. Então os etruscos, assim como os gregos, tiveram uma contribuição enorme para a formação dessa supercultura romana. Professor, por que você fala supercultura romana? Gente, a Roma Antiga, ela conseguiu se instituir como a principal cultura da antiguidade clássica, a nível de expansão territorial, a nível de formação cultural e principalmente a expansão intelectual. Isso significa dizer leis, idiomas. O grego, que eu falei para vocês na aula sobre Grécia Antiga, que era o idioma mais falado, passa a ser substituído pelo latim. Então, os romanos tiveram uma contribuição enorme para os dias atuais. Por exemplo, grande parte das leis do nosso país se baseiam nos princípios romanos. A própria política, a ideia de democracia, a ideia de senado, tudo isso se baseou a partir da concepção, a partir da formação cultural da Roma Antiga. Após essa introdução inicial, nós vamos começar a ver as principais características dos dois surgimentos. Lembra que eu falei para você origem histórica e origem mitológica? Falei para você agora há pouco a ideia da Loba Capitolina, dos irmãos Rômulo e Remo. Falei para vocês dos gregos e etruscos. Agora nós vamos entender um pouquinho do surgimento dessa cidade a partir do ponto de vista histórico. Eu falei para você da influência de gregos e etruscos. Eu convido você a observar aqui na tela as principais características, que são aquelas que você vai anotar como sendo o pulo do gato, aquelas que só você sabe e que seu concorrente não faz ideia. Anota aí, olha só. Os historiadores propuseram, trouxeram a nível de conhecimento que essa fundação surgiu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos. Esses povos, eles tomaram essa iniciativa após várias incursões, invasões militares feitas pelos etruscos esses que eu já falei agora há pouco para você. Então essa tomada de decisões militares, esses conflitos militares, eles possibilitaram o surgimento, possibilitaram a criação desse povo no que nós vamos definir como Península Itálica. Aluno, Península Itálica é aquela região do mapa que parece uma bota. Então, para ficar claro na sua mente, geograficamente falando, todas as vezes que você pensar naquela parte do mapa da Europa que tem uma bota, essa é a Península Itálica.
E foi nessa região que se consolidou a cultura romana, a partir da formação estabelecida entre gregos e etruscos e também a importância de outros povos, de outras culturas que fizeram dessa cultura romana uma cultura importante. Você observa também a formação a partir do ponto de vista mitológico. Rômulo e Remo eram filhos de uma sacerdotisa chamada de Rhea Silvia. Essa Rhea Silvia tinha um irmão chamado Amulho, tio dos gêmeos. Esse tio, muito ambicioso, tentou matá-los, os colocou em uma cesta e entregou esses dois irmãos à própria sorte. Só que o irmão da sacerdotisa, o tio deles, não esperava que a loba Capitolina iria encontrar essas crianças, que os resgatou e deu os cuidados iniciais. Após isso, um casal de camponeses que passava pelo local conseguiu trazer essas crianças para o seio familiar e eles cresceram fortes e saudáveis. No entanto, quando esses gêmeos retornaram para a sua cidade natal para reivindicar o cargo que era deles de direito, eles acabaram fazendo uma divisão em que parte daquele território ficou com Rômulo e a outra parte com Remo. Eles acabaram iniciando uma batalha onde Rômulo matou Remo e a partir de então surge a cidade de Roma. A partir daí, nós vamos ver as principais características artísticas, características essas que vão trazer pontos dentro da arquitetura, da pintura, até mesmo referente aí à composição das esculturas. Vimos a importância de gregos e etruscos e vimos a formação histórica e mitológica. Vamos compreender um pouquinho dos principais pontos acerca da produção da escultura. Escultura essa que, diferente do Egito, diferente da Grécia, agora assumirá principalmente funções políticas, funções de promoção de grandes imperadores, de grandes soldados, de grandes combatentes. Nós vamos perceber que a escultura tem pontos marcantes nessa formação romana, como por exemplo na imagem que você observa aí na tela. Você pode concluir que ao pé dessa escultura existe um pequeno bonequinho, como se fosse ali um personagem secundário. Gente, esse personagem que está circulado não está aí à toa. Ele tem a função de sustentar essa escultura. Lembra que eu falei para vocês na Grécia Antiga que os escultores gregos eles começam a evoluir na produção das esculturas, principalmente por terem uma liberdade criativa baseada na liberdade religiosa? Pois é, os romanos dão prosseguimento a isso e conseguem evoluir suas esculturas. No entanto, eles possuíam conhecimento suficiente para saber que caso eles fossem muito arrojados nessa expansão das técnicas na escultura, isso iria fazer com que as obras quebrassem. Então eles começam a criar estratégias para possibilitar que essas esculturas permaneçam de pé e que ao mesmo tempo elas também possam ter a característica estética. Lembra que nós estudamos estética na aula sobre Grécia Antiga. Observe aí na tela, eu trouxe para vocês as principais características da escultura na Roma Antiga. Observe que a escultura ela vai ser uma grande reprodução da primazia, da beleza da estética romana. A perfeição na representação das feições, nos tecidos, as vestes de modo geral, trarão um realismo profundo a essas obras. Os escultores romanos eles tinham a ideia de representar personagens de fácil identificação, principalmente com o objetivo de trazer temáticas referentes a comemorações, referentes a personalidades famosas daquela época. Então é muito simples, quando você observar a escultura romana, você irá concluir características marcantes, e isso faz com que você saiba diferenciar as esculturas na Grécia Antiga das esculturas da Roma Antiga. Características importantes da escultura da Roma Antiga: cenas e motivos que são referentes a comemorações, a conquistas militares, a personalidades famosas. Nós vamos perceber que também a perfeição na representação estética nessas esculturas serão marcantes, como por exemplo o drapeamento. Professor, o que seria esse drapeamento? Gente, drapeamento é justamente a textura do tecido que será representada nessas esculturas. Na pintura, nós iremos perceber características marcantes baseadas em culturas antigas. Lembra que na nossa aula sobre Egito, que eu tenho certeza que você anotou
todos os detalhes que eu passei para você, nós abordamos uma temática, uma técnica de pintura chamada de afresco. Lembra que naquela aula eu falei para você que afresco era a combinação de cal e gesso que formava uma argamassa e que fazia com que a pintura que era ali confeccionada pudesse ter uma resistência maior. Pois então, os romanos utilizaram a técnica do afresco para fazer grandes pinturas murais na Roma antiga. Mas não somente pinturas murais, nós vamos ver a presença de mosaicos também, professor. Mosaicos, o que seria isso? Galera, mosaico é a combinação de vários pequenos azulejos que formam uma espécie de quebra-cabeça gigante, com imagens, com temáticas que eram referentes àquela época. Conquistas militares, cenas políticas, cenas do cotidiano. Então nós vamos ver que dentro da cultura romana nós teremos destaque na pintura, na produção de obras murais, principalmente a partir da pintura e também dos mosaicos, que é a combinação de vários microazulejos que formarão um grande painel. Um ponto importante para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio é compreender que a pintura terá um grande destaque em dois lugares, Herculano e Pompeia. Herculano e Pompeia foram duas cidades devastadas pelas lavas do vulcão Vesúvio. E esse vulcão, quando entrou em erupção, acabou fazendo com que todas essas obras, sobretudo as obras murais que eram feitas naquela região, acabassem sendo conservadas, sendo desvendadas por arqueólogos apenas em torno do século XVIII, quando os achados arqueológicos dessas duas cidades puderam ser descobertas. Com as descobertas de Herculano e Pompeia, foi possível fazer um registro, um retrato fiel dos acontecimentos daquela época. E nós concluímos, a partir desses registros, as cenas que eram representadas. Pompeia, por exemplo, tinha presença marcante de pinturas referentes ao cotidiano, cenas de prostituição, pornografia. Então, a pintura dessa área mais afastada do vasto Império Romano, ela terá características diferentes das que nós encontramos na Roma Antiga. Como Pompeia e Herculano eram distantes, nós vamos ver que o povo tinha uma liberdade bem maior do que a liberdade que se tinha na sede de Roma, na sede do vasto Império Romano. Na arquitetura, nós veremos pontos importantes, sobretudo para a engenharia dos dias atuais e para outros momentos da história da arte. Nós vamos perceber que os romanos se destacaram pela produção dos arcos plenos. Professor, o que seriam esses arcos plenos? Gente, é muito simples. O arco pleno possibilitou a melhor distribuição do peso dos tetos sobre essa estrutura física. Diferente dos gregos, que tinham como necessidade a colocação de várias colunas para poder suportarem o peso do teto, os romanos conseguiram reduzir o número de colunas através da formação dos arcos plenos, ou seja, agora, ao contrário do que acontecia na arquitetura da Grécia Antiga, os romanos conseguiram aumentar o espaço interno por conta da subtração do número de colunas. O arco pleno é a principal inovação arquitetônica do mundo antigo, da Antiguidade Clássica. Essa distribuição em arco pleno também teve duas variações importantes que eu convido que você dê um destaque como sendo o pulo do gato. Esses dois pontos serão definidos como abóbadas. Nós teremos dois tipos, abóbadas de aresta e abóbadas de berço. Professor, o que seria a abóbada de aresta? Você observa aqui na tela, do lado direito, a formação da abóbada em aresta, que é o cruzamento de dois arcos, fazendo com que haja um espaço interno maior. E do seu lado esquerdo, você pode observar a abóbada de berço, que forma uma espécie de corredor, fazendo com que toda essa estrutura seja formada a partir de arcos, dividindo o peso do teto de maneira igualitária. Gente, isso é importante na formação também dos arquedutos, que foi uma forma que os romanos obtiveram de fazer com que a água de lugares muito distantes pudessem chegar em lugares que não tinha a presença de água para a população. Só lembrando que a água é de suma importância para a expansão dos domínios romanos. E os arquedutos feitos a partir da concepção dos arcos serão usados com essa finalidade. Os arcos eram usados em todas as construções romanas.
na parte referente aos teatros, aos coliseus, toda a estrutura que estava relacionada à arquitetura tinha a utilização dos arcos, porque os arcos foram a principal inovação daquela época. Outro importante tópico para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio é compreender a política do pão e circo, a política do pane et circense, que era uma forma desenvolvida pelo governo da época de fazer com que a população pudesse de alguma forma esquecer a corrupção, os problemas políticos daquele momento. Os romanos conseguiram instituir uma forma de tranquilizar os ânimos do povo através da distribuição de alimentos importantes. Geralmente o aluno pensa, pão vai ser distribuído pão. Não. A parte do pão significa que eram distribuídos alimentos, cereais, grãos de modo geral, trigo, o próprio pão, a cevada, o sal. Então tudo que você imaginar que seja referente ao pão será atribuído à questão dos alimentos. Já o circo não é somente aquela ideia que nós temos de circo, de picadeiro, não. A ideia de circo é a ideia de entretenimento, de lazer. Nós vamos ter batalhas de gladiadores, poesia, nós teremos até inclusive batalhas navais. Então você precisa considerar que a política do pão e circo ela estará associada a uma forma de trazer divertimento e alimentação para o povo. E as artes, por óbvio, estarão contidas nessa questão do circo. Poesia, dança, música e várias outras artes afins estarão contidas nessa forma de divertir, de entreter o povo romano. Na aula de hoje, nós vimos as principais características da arte romana, da arquitetura, da escultura, da pintura. E aqui nós podemos caracterizar os principais tópicos que podem cair na sua prova do Enem. Eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Até logo!